Fique com essa informação. 23% dos neerlandeses com menos de 40 anos consideram que o Holocausto é um mito ou que seus números são exagerados. A história é capaz de nos auxiliar na compreensão desse quadro trágico. Em 10 de maio de 1940, o exército alemão ultrapassou as fronteiras de Luxemburgo, Países Baixos e Bélgica. Todos buscaram evitar a guerra, declarando neutralidade, chegando a receber judeus emigrados da Alemanha. Um fator que marca os Países Baixos e o diferencia de alguns de seus vizinhos é que não houve coesão no governo após a invasão. Enquanto a rainha Guilhermina se opunha a qualquer tipo de colaboração com os alemães, seu primeiro-ministro, Dick van der Geer, acreditava que a superioridade militar alemã seria capaz de garantir a vitória. Portanto, não via sentido em confrontá-los, adotando uma visão colaboracionista, assim como a França de Vichy. De Geer fugiu secretamente do Reino Unido em direção ao seu país natal e lá publicou um panfleto que endossava a proximidade com os alemães. Os 140 mil judeus que viviam nos Países Baixos perderam qualquer resquício de uma vida normal. Não poderiam mais frequentar cinemas, parques, piscinas públicas ou mesmo escolas. Além disso, estavam impedidos de ter aparelhos de rádio e exercer certas profissões, como a advocacia e a medicina, permitindo apenas quando o cliente fosse judeu. Tais ações carregaram um ar de certa confusão, já que o país anteriormente vivia em uma atmosfera de tolerância em todos os aspectos. Origem, gênero, religião ou raça, que remontava o século XVIII com a emancipação dos judeus. Essa tradição deixou algumas vozes de resistência, como a Universidade de Leiden, que foi fechada após o professor Rudolf Cleveringa lançar uma resposta à ordem nazista de demitir todos os professores judeus, tratando-a como abaixo do desprezível. No balanço, podemos ainda colocar o importante papel do comissário do Reich neerlandês, Arthur Seyss-Inquart, ferrenho antissemita que atuou anteriormente na Polônia, que contribuiu para aumentar a taxa de mortalidade no país. Entretanto, tais medidas não seriam possíveis sem o que ficou conhecido como colaboracionismo administrativo. Como não havia uma liderança política capaz de direcionar a nação, o funcionalismo público neerlandês optou por trabalhar junto com os alemães. Porque, segundo o próprio governo no exílio, sempre foram uma casta bastante diligente de suas tarefas e obrigações, de modo que a mudança de governo foi tomada apenas como mais um cumprimento de seu dever. Tal afirmação se manifesta na assinatura de quase todos os funcionários públicos dos atestados arianos, confirmando a descendência ariana, assim como a aceitação da demissão de todos os judeus do serviço público, bem como o registro de todo judeu no país ser cumprido com excelência. Ação que proporcionou grande êxito nas ações de deportação de judeus para os campos de extermínio pelos nazistas lá no futuro. É claro, ainda não havia uma dimensão da tragédia que se seguiria, mas alguns números não nos deixam ignorar o quão assustadores foram os resultados dessa pujante colaboração. A Itália fascista de Mussolini tem uma taxa de menos de 20% de judeus mortos, o que já é alto. Só que nos Países Baixos, essa taxa chegou a assustadores 75%, ou seja, uma das mais altas dentre os países ocupados.